internet deu uns sustos aqui. Graças e paz, irmãos e irmãs. Tivemos alguns probleminhas aqui com a internet, mas estamos retomando aí a transmissão. Bom dia, Sandra. Graças e paz. Sandra, compartilha o link aí, lá, com os demais irmãos e irmãs. Tivemos um problema aqui, estamos retomando. Bom dia, Valéria. Vamos aguardar um pouquinho ainda, estamos na nossa fase de abertura. Temos ainda alguns minutos até que entrem todos. Simone Souza, bom dia, Simone. Bom dia para você, bom dia para o Paulo. Toda a família Souza aí. Olha o Zé aí, José Vilton Moreno. Zé, Deus te abençoe. Compartilhe o link aí também. A Jaque, Deus te abençoe, Jaque. Seja bem-vinda. Deus abençoe o amado Jedson. Karina Marangoni Vitorino. Bom dia, Karine. Um abraço para a Rebeca, para o Paulo. Vamos entrando aí, povo de Deus. Tivemos um pequeno problema aí na transmissão, mas graças a Deus já está resolvido. Vamos poder ter a nossa escola dominical normal. Peço para você que compartilhe o link aí, espalhe o link. Hoje vamos falar sobre a experiência do coração aquecido. Um dos maiores, se não o maior momento da história do metodismo, que foi um marco na vida de John Wesley, e a partir deste marco, toda a história muda. É a partir deste marco que a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus passa a ocorrer de forma poderosa e operosa no ministério de John Wesley. Vamos entrando aí, convidem mais pessoas. Ainda estamos aí na nossa fase de abertura da ED. Vamos orar, gente? Vamos orar. Tem aquele adágio popular carregado de verdade bíblica. Ora que melhora. Em nome de Jesus, não vai haver mais problema aqui. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, pedindo a Ti, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre nossas vidas nesta manhã. Mais um momento, Senhor, de estudo da nossa história e também estudo da Tua Palavra, pois é a partir, Senhor, da Tua Palavra que a nossa história, ela nasce. Romanos 8:16, porque o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E essa testificação, ó Pai, ela vem de forma, Senhor, a nos convencer que somos justificados por graça. Portanto, Senhor, nesta mesma graça e sob o agir desse mesmo Espírito, eu peço que nesta manhã de escola dominical online, o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um daqueles e daquelas que estão, Senhor, linkados a Deus, que estão, Senhor, ligados conosco através dessa transmissão. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, fortaleça, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, alcance a todos. E que Teu Espírito, ó Pai, nos instrua. Venha nos edificar nessa manhã, Senhor, para a honra e glória do Teu nome acima de tudo e para a edificação do corpo de Cristo. Amém, amém, amém. Amados irmãos e irmãs, vamos lá. Enquanto aí alguns ainda estão adentrando, ainda estamos aí na fase de abertura. Graças a Deus, o problema que houve aqui não foi durante o conteúdo da aula. Então, assim, não teremos prejuízos em relação ao conteúdo, ok? Mas aí,
compartilhe o link aí com outras pessoas. Tem algumas pessoas que estão no primeiro link, o qual falhou, deu problema aqui. Mas este segundo link aí é o real e com certeza nós poderemos ter a nossa transmissão sem nenhum sinistro, sem nenhuma dificuldade pelo caminho. Nós estamos falando aí do terceiro surgimento do movimento metodista, ok? Fazendo aí uma recapitulação, e aqui já quero agradecer aí a todos os irmãos e irmãs que mandaram aí os resumos das aulas anteriores. Algumas pessoas foram mandando aula a aula, outras pessoas mandaram ontem ainda, né? Mas assim, o compacto das 3 últimas aulas que nós tivemos. Que Deus abençoe a todos, isso demonstra interesse. Eu passo essas tarefas porque são um exercício de fixação. A partir do momento que você rememora, mesmo que você tenha que recorrer lá ao vídeo que está disponível, na videoaula que está disponível na página da Imevo, você revendo o conteúdo, você rememora e você guarda. É importante que conheçamos a nossa história. Então agradeço a todos que ainda ontem tinham pessoas mandando, e vamos ter a mesma forma, né? A aula e depois um período para perguntas, e já desde então peço para você que depois faça novamente uma síntese da aula de hoje, que nós vamos focar aquele que é o momento, vamos dizer assim, principal da crise. Vamos dizer assim, que foi o momento para o qual Wesley se preparou, Deus preparou Wesley, e é a partir desse momento, 24 de maio de 1738, que acontece aí a grande transformação na vida deste servo de Deus, deste homem aí, deste ícone da história da igreja cristã, que influenciou a Inglaterra, todo um continente, e chegou até mesmo a África, a Ásia e também aqui no Brasil. Nós somos frutos do agir de Deus, frutos da ação do Espírito Santo de Deus na vida deste homem, ok? Então, só recapitulando um pouquinho, primeiro início do metodismo, Oxford, Clube Santo, amém? Lembre-se lá do jovem Wesley, que chega lá em 1729 e toma a liderança do grupo, porque até então era Carlos Wesley e mais alguns outros jovens que se reuniam alguns dias da semana para leituras filosóficas, leituras teológicas, para uma vida de piedade, participar da Santa Ceia, e depois esse serviço se expande para o serviço aos necessitados, para a ação social. Então esse foi o primeiro surgimento do metodismo. Segundo surgimento do metodismo, Oxford, ou melhor, Geórgia, Savannah, quando John Wesley vai para as 13 colônias como missionário, e ali ele tem sérios problemas devido ao rigorismo dele, ele não consegue evangelizar os índios, ainda arruma um problema de ordem pessoal, de ordem relacional, devido a um namoro dele com a sobrinha do administrador da colônia, e John Wesley acaba vindo embora de lá. Mas o que acontece na ida para a Geórgia? Acontece a tempestade onde os morávios adoravam a Deus em meio à tempestade. E Wesley, inseguro que era em relação à salvação, que tinha medo de morrer, não tinha a fé provada em Cristo, John Wesley fica impactado com aqueles irmãos morávios de tradição luterana que adoravam a Deus em meio à tempestade. Quando chega em Geórgia, ele vai ter com Spangenberg. Spangenberg confronta Wesley. Costumo pensar, quando leio essa história, que Deus foi usando pessoas para confrontar John Wesley. E assim Deus faz em nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você encontrar alguém que confronte você em amor, ainda que seja de uma forma firme, não ache ruim, porque pode ser Deus usando esta pessoa para o seu aperfeiçoamento, para aperfeiçoar a sua caminhada cristã. Spangenberg faz algumas perguntas confrontadoras a John. Dentre elas, se ele cria em Cristo. E John acaba dando assim respostas evasivas, e mais tarde ele confessa no diário dele que ele não cria. Ele não cria. Ele queria crer, mas ele não cria. John
fracassado nos 2 anos que permaneceu em Geórgia, retorna, mas não sem antes deixar lá uma pequena sociedade, a qual foi chamada de segundo início do metodismo. John volta para Londres, né? Agora ele vai ter contato com outro líder morável, Peter Böhler. Peter Böhler, que estava indo para as 13 colônias de onde John veio. E John se aproxima de Peter. E Peter diz para John que o problema dele não era a incredulidade. O problema dele não era que ele tinha uma pequena fé. O problema dele é que ele não tinha fé alguma. Mais uma vez confrontado. Mas esses conselhos de Peter, essa aproximação com Peter, fez com que John começasse a buscar mais e mais a presença de Deus. E aí nasce em Londres, né, em Fetter Lane, uma sociedade metodista fundamentada em Tiago capítulo 5. Orai uns pelos outros para serdes curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Essa sociedade que tinha de 40 a 50 pessoas, é ali que se processa o terceiro nascimento do metodismo. John se aproxima de Peter, Peter de John, e ambos vão edificando um ao outro, John sendo mais edificado, porque ele ainda não tinha essa experiência com Deus, apesar de um intelecto expansivo, grandioso, apesar de um conhecimento nas mais diversas áreas da teologia, até mesmo da filosofia, apesar de toda a erudição, John, que já era pastor, era um homem que não tinha experimentado ainda um novo nascimento, podemos assim dizer. E nós estamos nos aproximando daquela que é a maior experiência na vida de John Wesley e é tido como um marco principal da história de John e também do povo chamado metodista. Deus seja louvado por essa história, que a graça do Senhor nos permita vivenciarmos algo semelhante a isso. Então, o nosso recorte histórico de hoje é focando o dia 24 de maio de 1738, a experiência do coração aquecido. Conforme John Wesley foi frequentando a sociedade Fetter Lane, sob a direção espiritual de Peter Böhler, o líder morável, John foi aos poucos tomando conhecimento a respeito dele mesmo, sobre a fragilidade da fé dele, sobre os fundamentos movediços nos quais ele tinha depositado a fé dele. Por que John era rigorista? Por que John era tão metódico? Porque queria ganhar a salvação por meio de obras. Não tinha experimentado ainda a graça de Deus, assim como Martinho Lutero, a partir de Romanos 1:17. Então, nesse relacionamento com John, nesse relacionamento entre John e Peter Böhler, John foi tendo uma visão real a respeito dele próprio. Meu irmão, minha irmã, o acompanhamento de um líder espiritual, quando esse líder não é alguém manipulador, quando esse líder não é alguém que pratica abuso espiritual, quando esse líder é alguém centrado na palavra, alguém equilibrado, tal acompanhamento é fundamental para que possamos amadurecer na fé. Foi o que Paulo fez com Timóteo, foi o que Moisés fez com Josué, foi o que Elias fez com Eliseu. E o discipulado cristão bíblico segue por essa linha. Pessoas maduras que orientam outras. Pessoas já experimentadas na fé que orientam outros que às vezes, apesar da longa caminhada na igreja, ainda não vivenciaram um real encontro com Cristo. Então, sob a mentoria espiritual de Peter Böhler, eu ouço dizer isso sem medo de errar, caminhando com Peter Böhler, John foi descobrindo realidades a respeito dele próprio e foi compreendendo que ele estava muito longe da fé bíblica. Que o relacionamento dele com Deus era fundamentado na religião, era fundamentado no legalismo,
e não no mover gracioso do Espírito que nos liberta para servirmos a Deus. A partir desse relacionamento com Peter, John também foi mudando a vida devocional dele. Ele foi mudando a vida devocional dele, foi deixando todas aquelas orações escritas do anglicanismo, passou a orar mais espontaneamente, e a partir do momento que ele via que as necessidades espirituais dele se tornavam mais claras e positivas, ele foi deixando essas orações litúrgicas que costumava fazer nos devocionais diários dele. Calma lá, não estou dizendo aqui que essas orações escritas não tenham valor algum. Mas nós devemos entender que oração é diálogo com Deus. Já pensou se todas as vezes que eu encontro o Zé, meu amigo Zé Moreno, eu falo com ele a mesma coisa? Todas as vezes que eu encontro o Zé, eu falo com ele a mesma coisa. Que monotonia, né? A oração, nós podemos até fazer uso de algum material escrito, mas não podemos ficar somente nisso. Porque oração é diálogo. E diálogo não é diálogo se for sempre as mesmas palavras. Tem que haver fluência, tem que haver interação. Orar é falar com Deus. Podemos usar os salmos, podemos usar o nosso devocional excelente no cenáculo, o pão diário também, que é excelente, o orando em família, que é um devocional da Igreja Luterana, excelente também. Existem diversos. Mas nossa vida com Deus, nossa oração com Deus tem que ser relacional. E John Wesley era muito preso às liturgias anglicanas. Era muito preso às orações escritas do anglicanismo. Com Peter Böhler, ele vai se libertando disso e ele vai se expressando mais na presença de Deus, espontaneamente, orando espontaneamente na presença de Deus. Ele passa a improvisar fervorosas súplicas que brota do coração dele. Oração é isso, aquilo que brota do meu coração. Se aquilo que eu leio não me faz ter vontade de falar com Deus, se aquilo que eu leio não faz brotar palavras do meu coração, não serve para a minha vida espiritual. Tem que ser um apoio, mas não um fundamento. Então John Wesley, nesse relacionamento com Peter, ele começa a orar espontaneamente, palavras começam a brotar do coração dele. Essa informação está lá no livro de Matteo Lelièvre, na página 64, que conta que John Wesley ele muda a forma dele orar. Ele passa a orar mais espontaneamente. Ele se liberta do engessamento das orações escritas, muito comum no catolicismo romano, muito comum no luteranismo, muito comum no anglicanismo, que não são más em si mesmas, mas muitas vezes geram uma falsa espiritualidade. A pessoa lê aquilo ali e acha que está orando. Não, orar é falar com Deus. É diálogo. Não pode ser repetitivo. Tem que brotar do fundo da alma. Então, John Wesley muda a forma de orar. Ele deixa de ficar recitando orações escritas e passa a falar aquilo que brota do coração dele. Aquilo que surge do mais profundo da sua alma. E cada vez mais influenciado por Peter Böhler e cada vez mais feliz nessa experiência espontânea com Deus, sentindo-se cada vez mais livre no relacionamento dele com Deus, ele começa a desejar mais e mais do Espírito Santo de Deus. E tudo isso são passos que Wesley vai dando, são passos na estrada rumo ao encontro com o Espírito, para você ver que sempre Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo os seus desígnios. Tudo que aconteceu na vida de John
Deus foi usando a crise, o medo, o rigorismo, o fracasso em Geórgia, o relacionamento que não deu certo em Geórgia. Deus foi trabalhando, conduzindo todas as coisas para o momento que nós vamos ver daqui a pouco. A experiência dele. Aqui eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Tomar um cafezinho aí? Esqueci do café com fé aqui. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua vida de oração? Você sente prazer em orar? Você sente necessidade de orar? Ou a oração é para você um fardo? Ou a oração é para você algo que vamos dizer assim, difícil de fluir? Sabe quando você não conhece uma pessoa e às vezes é difícil você iniciar o diálogo com ela porque você não conhece ela? Aí você tenta puxar a conversa, olha para o alto assim e fala, será que vai chover? E a pessoa, não sei, não dá muita trela, né? Então o diálogo não flui. Não é uma conversa prazerosa. Mas se é alguém, um boa prosa como eu, que gosta de conversar, logo a conversa deslancha. E é um diálogo prazeroso. Oração tem que ser assim. Oração tem que ser assim, a gente sentir necessidade. Orar é para o nosso espírito tão vital quanto respirar é para o nosso corpo físico. Orar é para nosso coração tão vital quanto o ar ou é para o nosso pulmão. Diálogo com Deus. Como tem sido a sua vida de oração? Você tem tido os seus momentos com Deus? Você sente fome e sede de orar? John Wesley, ele passa a se alimentar do relacionamento com Deus e alimentar o relacionamento dele com Deus a partir de uma vida frutífera de oração. Orações que lhe brotavam da alma, orações espontâneas. Isso tudo foi preparando o coração dele, foi preparando ele para a famosa experiência do coração aquecido. E ele registra no diário dele: à noite, fui contra a minha vontade a uma pequena reunião na rua Aldersgate, onde ouvi a leitura do prólogo de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Então, John Wesley, ele tem essa, vamos dizer assim, essa efervescência da vida de oração dele. Mas às vezes ainda havia assim aquele desânimo. Às vezes havia aquele esfriamento, como é normal. Se você alguma vez começou um propósito de oração, estava indo em todo o gás, em toda a chama, mas de repente, não se desespere. Persevere. É normal. A carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. Dá um certo esfriamento, é natural. Wesley vai até escrever sobre isso anos mais tarde. Agora, o que não é normal é abandonar de vez. Então, no dia 24 de maio, John Wesley se sentia um tanto quanto desanimado para ir em uma, vamos dizer assim, uma reunião de pequeno grupo, ou célula. Você quiser usar essa nomenclatura, não há problema nenhum. Célula, pequeno grupo, grupo familiar, band, classe. É só questão, a meu ver, de mera semântica. Então ele vai contra a vontade, ele registra isso. À noite fui contra a minha vontade a uma pequena reunião na rua Aldersgate. Eu acho tremendo isso, né?
pequena reunião. Existem pessoas que gostam de multidões. Existem pessoas que às vezes começam projetos e aí, de repente, é sempre assim na igreja. É bom, aquele monte de gente começa a participar. Depois vai se esvaziando e fica poucas pessoas. E às vezes porque fica 2, 3 ou 4, tem gente que abandona. Por que faz isso? Porque não entendeu a lógica do evangelho. Jesus, ele despedia as multidões. Porém, foi de dentre as multidões que ele retirou os discípulos. Jesus nunca se iludiu com multidões. Jesus não procura multidões, procura discípulos. E Jesus, ele diz assim, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estou no meio deles. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, a experiência que Deus quer lhe proporcionar com ele, não vai acontecer no meio da multidão. Se você fizer um estudo da história dos homens de Deus, você vai perceber que as experiências que eles tiveram com Deus aconteceram nem sempre em meio a multidões. Depois eles foram usados para alcançar multidões. Mas os homens e mulheres de Deus que tiveram experiência impactante com Deus, quando vivenciaram tais experiências, não foi em uma grande série de conferência, com um pregador que foi lá e impôs as mãos. Pode até acontecer isso. Mas se você estudar a história dos avivamentos, eram pequenas reuniões. 2, 3, 4, 10 pessoas, 12 pessoas. Deus não precisa de plateia, ele não busca plateia. Quem gosta de plateia é pregador, estrelão. E toda estrela cai do céu quando começa a olhar para si mesmo. John Wesley, ele vai nesta reunião, pequena reunião, como ele mesmo declara, na rua Aldersgate. E ali, naquela reunião, ele ouve a leitura do prólogo, o prefácio, aquela parte introdutória que tem nos livros. E era só o prefácio, não era ainda o livro em si, o conteúdo do livro em si, capítulos do livro. Não era a Bíblia, era um livro da carta de Paulo aos Romanos, um prefácio escrito por Martinho Lutero. John Wesley lê, ou melhor, ouve essa leitura, era um leigo, não era um pastor, não era um bispo. O que isso nos ensina? Que quando Deus tem um propósito em nossas vidas, esse propósito vai se cumprir. E nem sempre ele vai usar do pastor, do bispo, do apóstolo, da profeta tal. Ele pode usar uma pessoa, vamos dizer assim, inexpressível na denominação, mas de muita expressão no reino de Deus. Assim como ele usou Ananias, um servo, um discípulo chamado Ananias, está lá em Atos capítulo 9, que foi usado para batizar Paulo. Não só batizar Paulo nas águas, mas também batizar Paulo com o Espírito Santo de Deus. Ananias era só um discípulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Lucas começa narrando assim a experiência de conversão de Paulo após o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Então John Wesley, ele está ouvindo essa leitura somente do prefácio. Não foi alguém dizendo, eis que vos digo. Era alguém fazendo uma leitura. Aqui novamente nós vemos o poder da leitura, do conhecimento. Conhecimento liberta. E aí ele registra no diário dele que cerca das 15 para as 9, cerca das 15 para as 21 horas, à noite, enquanto escutava a descrição feita da transformação que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, sentir o meu ser arder de modo estranho.
Então Lutero falava que quando uma pessoa quando uma pessoa cria em Cristo, havia uma manifestação de Deus operando uma transformação no coração daquele que agora crê em Cristo. E ao ouvir esse relato do prefácio da carta aos Romanos, escrito por Lutero, John sente o coração dele pegar fogo. Ele fala que ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Uma sensação, uma experiência. A fraternidade wesleyana, que é o conjunto dos cristãos de tradição wesleyana, dá a este momento diversos nomes. Os irmãos da Igreja Metodista Wesleyana chamam de coração abrasado. Nós metodistas chamamos de coração aquecido. Há quem fala coração inflamado. Mas qualquer uma das nomenclaturas tem a ver com fogo, calor. E majoritariamente na Bíblia o fogo tem a ver com purificação. Tem a ver com manifestação do Espírito. Tem a ver com perdão dos pecados. Isaías capítulo 6, o profeta fala que o anjo tirou uma brasa do altar com uma tenaz, tocou nos lábios dele e purificou a língua dele. Depois disso ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, fogo tem a ver com purificação, tem a ver com manifestação do Espírito. As línguas de fogo lá de Atos capítulo 2. Coração abrasado, coração queimando. Só quem já sentiu isso em alguns momentos de oração, em alguns momentos de louvor, em alguns momentos de escuta da palavra, coração queimar. No momento do chamado para a obra ministerial, seja pastoral, seja missionária, sabe o que é isso. Coração aquecido. Senti que confiava em Jesus e nele somente para a minha salvação. Então, esta sensação, este fogo abrasador, foi acompanhado também pela certeza da salvação. É por isso que eu tenho, desde o início, falado que o texto base da abertura da nossa ED online é Romanos 8,16. O Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E John relata: senti que confiava em Jesus e nele somente para a minha salvação. Ou seja, John não mais confiava nas obras. John não mais sentia necessidade de viver todo aquele rigorismo. John entendeu naquele momento que a salvação era pela graça e tão somente pela graça. Ele é enfático, ele diz: senti que confiava em Jesus e nele somente. Ou seja, não mais confiava nele, nas obras dele, na carne dele, na santidade própria dele, mas confiava em Cristo para a salvação. E olha só que coisa linda. Recebi a certeza de que o Senhor tinha apagado os meus pecados. Certeza. Confiança, certeza. Que o Senhor Jesus tinha apagado. Não é pagado, pago. É apagado. Quando nós falamos que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado, é o sentido assim: você imagine uma mancha no chão. Aí você pega um produto e joga sobre aquela mancha. E aquele produto retira a mancha. E o chão outrora manchado fica limpinho. Esse chão manchado somos nós. A mancha é o nosso pecado. Esse produto é o sangue de Jesus que cobre os nossos pecados e retira. Isso é sensível. Nós podemos ter essa experiência.
E John sentiu ali a certeza. Ele fala, recebi a certeza. O Espírito testificou ao Espírito dele que o Senhor Jesus tinha apagado os pecados dele. E olha só, e ele me havia salvado da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que é a lei do pecado? A lei do pecado é que você se torne escravo do pecado. A lei do pecado é que você se torna, vamos dizer assim, servo daquele que te venceu. A lei do pecado, biblicamente falando, é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, nessa experiência do coração abrasado, nessa experiência do coração aquecido, a 24 de maio de 1738, quando alguém fazia a leitura do prefácio da carta aos Romanos, escrito por Martinho Lutero, falando da mudança que Deus opera no coração, John sentiu tudo isso. A manifestação do Espírito, ela é sensível. Nós não podemos ver a Deus. Se alguém vier dizer para você, eu vi Deus, repreende porque está mentindo descaradamente. Jesus diz assim, ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que dele desceu. Quando Deus se manifesta no Antigo Testamento, as teofanias são de formas incógnitas, são de maneiras que não dá para explicar. No Apocalipse a mesma coisa. Então se alguém vier contando uma história assim, olha, eu fui arrebatado e vi Deus, repreende ou ora pela pessoa. Ninguém jamais viu a Deus. Mas nós podemos sentir a Deus. Podemos sentir a Deus. Nem Moisés, que pediu para ver a Deus e tinha um relacionamento, vamos dizer assim, tremendo com Deus, Deus falou para ele assim, olha, o homem que ver a minha face morrerá. Farei passar diante de ti toda a minha glória, te colocarei numa fenda, cobrirei você com a minha mão e farei passar diante de ti toda a minha glória e você olhar-me-á por trás. Isaías capítulo 6, né? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e viu o Senhor. Ele viu a glória do Senhor, eis que vou perecendo. A glória de Deus é tão grande, meu irmão, minha irmã, que a menos que Ele queira nos preservar, a gente não consegue ficar de pé diante dela devido ao pecado que é em nossa carne. Por isso que o ser humano perece, a menos que Deus queira nos preservar. O que Ele fez com o profeta, porque Ele tinha um propósito. Mas nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos sentir a Deus. Como é que nós podemos sentir a Deus? Por meio do Espírito Santo dele em nossos corações. E há sinais. Coração abrasado, coração aquecido, uma alegria indizível, uma paz que excede toda a compreensão humana. O riso. Ah, pastor, então o senhor está avalizando a unção do riso do Kenneth Reagan e algumas loucuras que aparecem aí, nananina, nina, neca de pitibiriba, no. Existem aberrações por aí. Mas não é pelo fato que existem coisas falsas que nós vamos negar a existência das verdadeiras. Então, uma alegria que nos toma conta da alma, um choro alegre, são manifestações do Espírito. Não quer dizer que tem que ser sempre o coração aquecido, como aconteceu aos discípulos, Cleopas e seu amigo anônimo, alguns dizem até que era a esposa dele, no caminho de Damasco. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos explicava as Escrituras? E é interessante aqui que o coração de John Wesley ardeu exatamente quando alguém lia o prefácio da carta aos Romanos, escrito por Lutero. Carta aos Romanos é o que? A Escritura. Então, qual que é o local mais propício para termos uma experiência com Deus? Escritura. Bíblia. Lutero, Romanos 1,17. Agostinho também foi Romanos. Você quer ter experiência com Deus? Deixa a irmã Doquinha, 7 visão de lado. Vai ler as Escrituras, a Bíblia. A Bíblia. Vai ouvir as Escrituras. Presta atenção no sermão, na palavra. É pela palavra que Deus se revela a nós. É pela palavra escrita
que a palavra viva, que é o Verbo de Deus, Cristo Jesus, pela mediação do Espírito, se revela a nós. Então John Wesley aqui foi um combo. Ele recebeu confiança em Jesus, e tão somente Jesus para a salvação dele. Ele recebeu a certeza de que o Senhor tinha apagado os pecados dele, ou seja, ele não tinha que ficar mais fazendo obras para se auto-justificar diante de Deus. E ele também recebeu a certeza que os pecados dele, ele havia sido salvo deles, da lei do pecado e da morte. Tudo isso em um só momento. O combo da graça. Quando? Quando ouvi as Escrituras. E o prefácio escrito por um teólogo. E quanta gente por aí rejeita teólogo, né? O que eu já ouvi dizer, pastor, o senhor é muito teólogo. A irmã lá das contas lá que tem a revelação. O pastor fala muito de teologia. O pastor não é espiritual. Vai nesse caminho que você vai se perder. Além do que já está perdido. A experiência trouxe convicção da salvação, certeza de que os pecados haviam sido já apagados, que ele estava reconciliado com Deus e que estava liberto das consequências da lei do pecado e da morte. Isso é tremendo. E olha só, ele continua dizendo: passei então a orar com todas as minhas forças em favor daqueles que me tinham perseguido e ultrajado. Você tem dificuldade de orar pelos seus inimigos? Você tem vontade, às vezes, de amaldiçoar? Você tem vontade de, às vezes, orar como os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, pedindo que caia fogo do céu e consuma quem persegue você? Você tem vontade de orar como Elias orou, para que saia uma ursa do mato e mate aqueles que têm perseguido você? A Bíblia diz que Elias orou assim porque uns rapazinhos tiraram sarro dele, né, chamando ele de careca. Sobe, calvo, sobe, calvo. Aí o homem de Deus ora, uma ursa vai lá e destroça os rapazes. Coisas do Antigo Testamento. O Novo Testamento manda a gente abençoar e não amaldiçoar. Apesar que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, entregou um sujeito lá para o diabo, né? Então tem algumas coisas assim, toma cuidado. Quando você fica falando contra homens de Deus. Paulo fez isso. Pedro, em Atos capítulo 1, Ananias e Safira. Vale a pena refletir sobre esses textos. Quando você rejeita a autoridade, quando você rejeita o seu pastor, quando você fica comparando, quando você recusa o alimento que seu pastor dá e vai comer de outros, quando você, ao invés de estar na programação da tua igreja, prefere ir para outras programações, toma cuidado. Dê honra a quem Deus tem dado honra. Olha só o que ele fala: passei então a orar com todas as minhas forças em favor daqueles que me tinham perseguido e ultrajado. Quem é que havia perseguido e ultrajado John? De onde é que ele veio? Da Geórgia. E ele veio de lá como? Anoiteceu e não amanheceu. Chegou lá ovacionado, abraçado, saiu de lá odiado, saiu magoado, ferido, um relacionamento quebrado, coração dele triturado pela crise na fé, pelo fracasso missionário. E ele passa a orar com todas as forças. Ele fala: passei então a orar com todas as minhas forças em favor daqueles que me tinham perseguido e ultrajado. Obviamente que havia outras pessoas também. Mas agora John abençoava. John orava. Olha o que o poder do Espírito faz. E aí ele declara, né? Depois dei testemunho público diante de todos daquilo que sentia pela primeira vez em meu coração. Mateus Lelièvre, página 66. É este livro aqui. Deixa eu fazer um merchan aqui. É esse livro aqui que registra isso tudo. Vida e obra de John Wesley. John Wesley, sua vida e obra. Mateus Lelièvre. Olha só o que o Espírito Santo promove no coração da pessoa.
abençoar aqueles que antes o haviam amaldiçoado, orar por aqueles que haviam perseguido ele e dar testemunho. John Wesley, com toda a erudição dele, com todo o conhecimento dele, ele deu testemunho público diante de todos. E olha que informação interessante. Depois de testemunho público, diante de todos, daquilo que sentia pela primeira vez em meu coração. Ou seja, anos e anos sendo pastor, neto de pastor, filho de pastor, foi fellow na universidade, ou seja, ele era um tipo de liderança na universidade, líder do Clube Santo, missionário em Geórgia, mas nunca tinha tido uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Está vendo a diferença entre religião e evangelho? Está vendo a diferença entre ter uma mente religiosa e um coração cheio do Espírito? Está vendo o que é que o Espírito produz? A religião produziu em John Wesley rigorismo. O Espírito produziu nele liberdade, amor para com os inimigos e força para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. É o Espírito Santo que nos dá essa dinâmica, que nos dá esse impulso. É o Espírito Santo que nos move em direção ao outro. E acima de tudo é o Espírito, Romanos 8,16, que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Tremendo isso, né? Olha só o que estava escrito nesse prefácio da carta de Lutero. Olha só a descrição que John Wesley ouviu e que produziu isso no coração dele. A fé é uma energia no coração, tão eficaz, viva e inspiradora, que é incapaz de permanecer inativa. Se você tem fé, a fé salvífica mesmo. Se você tem fé que não é a mesma coisa que crença, se você tem fé que lhe traz a convicção que você é filho de Deus, você não vai ficar inativo. Sabe por que nós temos na igreja dificuldade em ter pessoas envolvidas com a obra de Deus? Porque a maioria das pessoas não tiveram essa experiência de fé. Tem uma fé que é um intelectual, um assentimento, mas não é a fé salvífica. A fé é uma energia no coração tão eficaz, viva e inspiradora que é incapaz de permanecer inativa. Quem tem essa fé não fica parado. Quem tem essa fé, o pastor não precisa ficar implorando, meu irmão, minha irmã, a gente está precisando de pessoas no ministério tal, ministério B, ministério C, ministério A, estou precisando de pessoas para fazer visita comigo. Irmãos, eu estou precisando que alguém ligue lá para aquela irmã idosa, aquela irmã que sempre reclama que a igreja nunca liga para ela, manda uma mensagem. Quem tem essa fé não precisa de nada disso, a pessoa faz. Ela chega no pastor e fala, pastor, em que eu posso servir? Pastor, eu quero me envolver com a igreja. Pastor, eu quero me envolver com a obra. Quem não tem essa fé, dá trabalho. Quem tem essa fé, vai a trabalho. Se envolve. Porque é um dinamismo. É um dínamo. Aliás, a palavra que aparece lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas vós recebereis poder. A palavra grega lá para poder é dínamo, que está na origem da palavra dinâmica. O que é uma pessoa dinâmica? Uma pessoa ágil, uma pessoa que se move, uma pessoa proativa. E também está na raiz da palavra dinamite, explosão, bum, explosão de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu vou mandar no coração de vocês, o meu Espírito, uma bomba que vai dinamizar vocês para que vocês possam testemunhar. Então quem tem essa fé não consegue ficar inativo. E se envolve. Não precisa nem pedir. Ele olha a situação e faz. Ele não chega para o pastor para dizer assim, pastor, fulano A, fulano B,
precisa disso ou daquilo. Ele já chega e fala, pastor, irmão A, irmã B, irmãzinha C, estava precisando disso e eu já fui lá e já fiz aquela visita, já liguei porque notei que tem alguns domingos que ele não vem na igreja. Ele não vem falar para o pastor ir fazer, embora isso também seja ofício pastoral. Mas ela entende que ela também tem o sacerdócio universal do crente, ela vai e faz, só chega e diz, pastor, eu já fiz, já fui lá, visitei, orei. Essa fé é dinâmica. A fé é uma constante confiança na misericórdia de Deus para conosco. Então, além dessa força que nos move, a pessoa que tem essa fé, que vive sobre essa fé, ela tem uma confiança na misericórdia de Deus. Ou seja, o verdadeiro amor lançou fora todo medo. A pessoa não vive mais em temor, porque ela se entende como filha e como serva de Deus. Até quero futuramente trazer um estudo sobre isso. Filho ou servo? Não dá para ser uma coisa sem ser outra. Todos os apóstolos se declaravam servos. E o próprio Jesus se declarou servo. Então não dá para fazer essa dicotomia. Mas isso é assunto para uma escola dominical futura aí. Pela qual nos lançamos inteiramente em Cristo e nos entregamos inteiramente a Ele. Era isso que estava escrito no prefácio da carta de Lutero aos Romanos, que impactou o coração de John Wesley. Eu vou ler na íntegra para você entender. A fé é uma energia no coração tão eficaz, viva e inspiradora, que é incapaz de permanecer inativa. A fé é uma constante confiança na misericórdia de Deus para conosco, pela qual nos lançamos inteiramente em Cristo e nos entregamos inteiramente a Ele. Palavras de Lutero. Era isso que alguém estava lendo quando o Espírito Santo tocou o coração de John Wesley. É uma leitura acadêmica, uma leitura teológica. Ainda vai desprezar a teologia? Ah? Tem hora que eu dou risada de alguns comentários que eu leio ou de algumas coisas que chegam a mim. Falo, Senhor, tenha misericórdia, eles não sabem o que falam. A partir do supracitado acontecimento, podemos falar de Wesley antes e depois de 24 de maio de 1738. Meu irmão, quando o Espírito Santo agir na sua vida, e se ele já agiu, você sabe disso, haverá um antes e depois. A maneira que você cria antes, a maneira que você agia antes, a maneira que você se relacionava com Deus e com o próximo antes. A nova maneira, após a experiência com o Espírito, será totalmente diferente. Todas as coisas ficaram para trás, tudo se fez novo. É um novo relacionamento. É um relacionamento indescritível, porque para cada um é de um jeito, mas sempre tendo o mesmo propósito. Edificação da pessoa e glorificação de Deus e serviço, missão, obra, alcançar os perdidos. Se houve algo que efetivou, algo que concretizou uma transformação radical da vida de um homem, foi sem dúvida o que aconteceu nesse 24 de maio de 1738. Ali foi um momento crucial. Ali foi o revestimento do Espírito para serviço. Ali, como os nossos irmãos pentecostais costumam falar, e eu não entro nessa polêmica, tem alguns teólogos wesleyanos, não, mas não foi batismo no Espírito Santo. John Wesley nunca chamou isso de batismo, foi Fletcher que chamou, não vou entrar nisso. Eu quero saber da essência, o conteúdo. Foi a partir dessa experiência, seja o batismo com o Espírito, seja a questão do revestimento, algo aconteceu, algo que ele descreveu, algo que ele sentiu, algo que teve certeza e, acima de tudo, melhor, algo que mudou a vida dele e, através da vida dele, mudou milhares de vidas. O metodismo chegou a 70 mil pessoas com John Wesley ainda vivo. Ah, ele falou em línguas, pastor. Não há registro que tenha falado ou não. É por isso que para nós metodistas, diferentemente do pentecostalismo clássico, que fala que a evidência do batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial do batismo com o Espírito é o falar em línguas estranhas.
para nós não é o falar em línguas estranhas. Até pode acontecer, mas nós não damos ênfase. Isso é teologia pentecostal clássica. A nossa ênfase está na certeza da salvação. Romanos 8,16. O Espírito testifica ao nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Essa certeza é o testificar do Espírito, que nos move à missão. Isso para nós é a certeza do selar do Espírito, do enchimento do Espírito, do revestimento do Espírito. Pode acontecer falar em línguas? Pode. Deus age da maneira soberana que Ele quiser. Mas a ênfase está na certeza da salvação. E o desejo para servir. John Wesley, a partir desta experiência, percebeu que a fé, como confiança e certeza, era uma realidade palpável e real. Ele se apropriou pessoalmente da fé justificadora e experimentou a santidade, a experiência que procede não só do esforço humano, mas da graça de Deus acima de tudo. Ele se apropriou da fé em Cristo. A graça agiu no coração dele de forma libertadora, de forma sensível, que ele sentiu o coração abrasado. E a partir daquele momento, ele viveu em fé e na total dependência de Deus. Foi um homem poderosamente usado por Deus. Após 13 anos de busca, John Wesley finalmente experimentou a fé em Deus. Ou seja, toda a trajetória de John Wesley até esse momento durou 13 anos. 13 anos. Desde o Clube Santo, passando pela Geórgia, até o 24 de maio. Precisa demorar isso tudo, pastor? Não sei, é Deus. É Deus quem determina a hora. Mas o importante é permanecermos na busca. Você está buscando? Ou você está feliz com um relacionamento razoável com Deus? Você está feliz com a água no tornozelo ou você quer ir para águas mais profundas? Deus está aí. Buscais-me-eis e me achareis quando me buscares todo o vosso coração. E serei achado por vós e mudarei a vossa sorte. Jeremias 29. Você tem buscado de todo o coração? Após 13 anos de busca, John Wesley finalmente teve o Pentecostes pessoal dele. Experimentou a fé salvífica e impulsionadora à missão. Ele teve o encontro pessoal com Cristo, acompanhado daquilo que é também, para nós metodistas, a característica que nós fomos preenchidos. Conforme Romanos 8:1, né? A paz de Deus. O fruto dessa experiência no coração de John Wesley não foi tão somente o testificar do Espírito, conforme Romanos 8:16, mas paz com Deus. Estava curado no relacionamento com Deus. Estava em paz com Deus. Ele agora entendeu que ele não precisava mais ficar fazendo obras para ser aceito por Deus. Que Cristo havia selado a paz entre ele e Deus. E o Espírito agora testificava isso ao Espírito dele. Após tal experiência, o ministério de John Wesley vai ganhar outro sentido, novos rumos. Antes de Aldergast, ele tinha a forma da santidade sem o poder, conforme 2 Timóteo 3:5. O que é essa forma de santidade sem o poder? É o rigorismo, é o legalismo, é o pode e não pode, é a pessoa achar que pode agradar a Deus por meio de regras. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, ele fala sobre isso. É uma forma de piedade sem eficácia, sem o poder. Wesley vivia assim antes de 24 de maio de 1738. Mas a busca dele por Deus, o desejo dele, a autoanálise dele, até as crises dele, e a busca pela santidade pessoal, resultou nesse encontro com Cristo e, acima de tudo, serviço ao próximo.
serviço ao próximo. Aqui eu quero partir para o encerramento, mas eu quero ler aqui algo, deixei separado aqui o relato, que aconteceu depois dessa experiência do 24 de maio de 1738. Na vida daquele homem que voltou da Geórgia frustrado, dizendo assim, fui à América converter os índios, mas quem converterá esse meu duro coração? Ele voltou desesperado, angustiado com ele mesmo. E Peter Boller ainda, depois do que Spangenberg falou, ainda deu sequência, falou, cara, você não tem fé nenhuma. Você não tem fé nenhuma. Mas isso não abateu Wesley no sentido de desanimá-lo da busca, de fazê-lo desistir da busca, embora ele sentiu certo desânimo, mas ele se revigorou e continuou buscando. Fui à América converter os índios, mas quem converterá esse meu duro coração? Foi o lamento de um homem que desejava ter uma experiência com Deus. Você tem se lamentado pelo seu estado espiritual? E se você tem se lamentado, você tem buscado construir um relacionamento fidedigno com Cristo através da palavra, a leitura da palavra e da oração? Ou como preguei na quarta-feira última, você vive pegando da caneca dos outros enquanto você tem acesso à fonte? Você vive com base em experiências dos outros ou na sua própria experiência com Deus? Mas depois dessa experiência do 24 de maio, John Wesley, em 1739 ainda, então ainda nesse recorte histórico, no dia 1º do ano novo, diz assim, John e Charles Wesley, George Whitefield e mais 4 membros do Clube Santo fizeram uma festa de amor, que é a Santa Ceia em Londres. Cerca de 3 da manhã, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram ao chão vencidos pelo poder de Deus. Então logo nos recobramos um pouco dessa reverência e surpresa na presença da sua majestade, começamos a cantar a uma voz, nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. Este foi chamado de Pentecoste metodista. Só fazendo aqui uma explicação. Foi antes da experiência do coração aquecido. No primeiro dia do ano de 1739, 1º de janeiro de 1739, ele teve essa experiência impactante com o Espírito Santo de Deus. E depois veio esse coroar em Aldersgate, Londres, diante da leitura do prefácio da carta aos Romanos escrito por Lutero. Você tem tido sede de Deus? Você tem buscado? Aqui eu quero concluir essa parte. Nós vamos, no próximo domingo, continuar falando ainda sobre os desdobramentos dessa experiência. O que a experiência com Deus gera em nós? O que o ser revestido com o Espírito Santo produz em uma pessoa que teve uma experiência genuína com Cristo? Ninguém consegue ficar parado depois de receber esse dínamo no coração. Não é que a pessoa vai ficar na igreja com o braço para lá e para cá, as mãozinhas levantadas o tempo todo. Não. Vocês vão ver o que Deus faz quando alguém tem uma experiência genuína com Ele. Não consegue ficar parado. E os frutos vão surgir. Não é que não consegue ficar parado, que vai ficar caindo para lá e para cá. É porque não consegue deixar de ir, o id, de se mover, de missionar. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Se houver alguma pergunta, agora são 10h21, nós temos aí 10 minutos. Tem algumas pessoas que entraram depois, eu não vi. Meu bom dia Solange Coelho, Deus te abençoe. Abraço também para Letícia Coelho. Vilza, Deus te abençoe, Vilza, bom dia.
Deus abençoe o Jovair, William, paz do Senhor, Deus te abençoe, William, Gislane Cortez, Deus te abençoe, Gi, Deus abençoe o Bruno, as meninas, a Jaque Domiciano Melo, Deus te abençoe, Jaque. Vamos ver, Elisângela, Tatinha, Deus te abençoe, Elisângela. Cadê a Tainara? Está aí estudando, está aí participando. Acordou os jovens para participar também. Deise Cortez, bom dia, minha irmã. Deve ser a irmã da Gi, né? Tem o mesmo sobrenome? Será que é a irmã da Gi, do Bruno? A Neide, Deus te abençoe, Neide. Um abraço. Eu não vi por aqui o Reginaldo Júnior, da Lindy. Cadê esse povo? Cadê? Não vi por aqui alguns da igreja aí. Cadê esse povo? Estão fazendo o que de manhã? Estão dormindo ou estão se alimentando de ofertas alheias, em pastos alheios? Cadê esse povo? Que Deus nos abençoe aí com a graça do Cordeiro. João Batista, Deus te abençoe, João. Que a graça de Deus seja sobre todos nós. Bom, amados, amadas, como não há perguntas, vamos orar encerrando. Amém? Vamos orar. A Simone Santos aqui dizendo, tive que sair do Face e desinstalar, agora não consigo assistir. Minha irmã, eu oro que você resolva esse problema e possa assistir o vídeo depois. Amém? Olha o Reginaldo Júnior por ali. Deus te abençoe, Regi. Cadê a Valéria? A Valéria está por ali também. O Senhor vai falar sobre a temperança que o Wesley falou. Temperança? Eu não entendi, amada. Manda para mim direitinho o assunto, né? A temperança em que sentido? A Gislaine está respondendo aqui que a Daisy é a tia dela que mora em Santos, Andréia Rubio. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Irmã Neide, manda para mim depois lá no Face, inbox, o que é exatamente que a irmã quer entender aí sobre temperança que o Wesley falou. Amados, a nossa dinâmica é a mesma. Eu peço aí que aqueles que sentirem o coração estranhamente aquecidos para fazer a síntese da aula, como exercício de fixação na mente e no coração, que faça e envie para mim, tá bom? Vamos orar encerrando? Hoje à noite nós estamos retomando com 30% da membresia dentro das normas estabelecidas aí pelas autoridades que dá essa flexibilidade. Estamos retomando o nosso culto presencial. Amém? Então, fica aqui a orientação pastoral para você que tem comorbidades, para você que faz parte do grupo de risco, para você que está aí dos 60 acima e tem comorbidades descontroladas. O que é isso? Você não tem se medicado, seu diabetes está fora de controle, você tem hipertensão e não está tomando medicamento, fique em casa, acompanhe pelas lives, continuaremos transmitindo. Ah, pastor, eu sou hipertenso, mas eu tomo remédio, está sob controle. É o meu caso, eu tomo remédio todo dia. Tomei de manhã, tenho que tomar agora na hora do almoço, então está sob controle. Eu posso ir lá sem problema. A orientação ela é para aqueles e aquelas que têm comorbidades fora de controle. Ah, pastor, a minha comorbidade, eu tenho hipertensão, diabetes, está sob controle, mas eu desejo acompanhar de casa. Amém. Deus te abençoe. Até mesmo porque nós estamos abrindo com 30% da membresia segundo as normas estabelecidas. Você que vier, traga a sua máscara. Amém? E logo mais à noite a gente está junto aí, adorando o Senhor, a partir das 19h30. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te dou por esta manhã, por este domingo, por esta ID. Meu desejo, Senhor, a minha oração enquanto pastor é que o Senhor esteja, Senhor, fazendo com que cada um dos teus filhos e filhas tenha uma experiência com o teu Espírito Santo. Pai, nós não queremos nos relacionar com o Senhor com base em dogmas, com base na religiosidade, mas com base na pessoa do teu Espírito que conhece o teu Espírito e conhece as nossas profundezas, ó Pai, humanas, que Ele, habitando em nós, Ele nos leve a um relacionamento verdadeiro, real contigo. Que a tua graça seja ministrada a nós e que o Senhor nos conduza a toda a verdade. Quero aqui mandar um abraço especial para o meu amigo pastor Aguinaldo Lemes. Aguinaldo, com a congregação toda dele lá em Campo Grande, tem participado da nossa escola dominical. Provavelmente no próximo domingo nós vamos começar a nossa escola dominical 9 horas em ponto, terminar 10 horas em ponto. Por quê? Porque eu vou dar uma outra aula para a igreja metodista lá do meu amigo pastor Daniel, também professor do seminário. Vou falar sobre identidade metodista. Essa aula vai ser transmitida igual essa. Se você quiser fazer uma dobradinha, você pode dar sequência depois, mas a aula será para outra igreja metodista do meu amigo pastor Daniel, onde provavelmente vamos falar sobre identidade metodista. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos sem o nosso áudio aqui do coração aquecido, mas se você quiser eu posso cantar. É melhor não, né? Quando eu canto, eu desencanto. As pessoas têm uma boa impressão de mim enquanto eu não canto. Começou a cantar, até gosto de contar uma experiência. Uma vez, numa libertação, a dona ficou endemoniada, aí eu fiquei com medo. O demônio começou a tirar sarro na minha cara, falando assim, você está com medo, você está com medo. E eu estava com medo. Eu não tinha muita experiência com libertação, eu era ainda novo na fé, 1 ano de caminhada mais ou menos, e estava evangelizando umas pessoas lá no meu bairro, lá no Canaã 1, em Dourados, e o diabo olhando para mim, zombando, e aquela mulher possessa, e o diabo falando assim, você está com medo, eu não vou sair, eu não vou sair. E eu estava com medo. Mas o Espírito Santo me orientou a começar a cantar. E eu comecei a cantar, caiam por terra agora. E 3 pessoas que estavam comigo começaram a cantar junto. E aí o demônio largou a mulher. Uma experiência tremenda, né? E aí eu entendo o seguinte, que quando a coisa começa a apertar nas libertações, eu começo a cantar, o demônio vaza. Dou glória a Deus por essa experiência. Mas eu entendo que cantar não é o meu dom. Mas eu queria. Então, como eu estou sem o áudio aqui da Ilza Pugliese, né? Somos povo do coração aquecido, eu posso começar a cantar. Aí você vai sair daí rapidinho, vai deixar a audiência aí. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe nesse dia. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Que o amor de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a graça que Cristo Jesus veio do alto nos trazer, que a doce consolação e a presença do Espírito Santo de Deus desça sobre os filhos e filhas de Deus reunidos pelos mais diversos lares de Votuporanga, Brasil e mundo afora. Desça e permaneça, agora e para todo sempre. Aquele que crê, digite amém. Mais uma dose de café. E Deus te abençoe com amor e fé. Aqui, ensinou ou tentou o Mano Zé. Aliás, eu quero até agradecer aí a irmã Vilza. Olha só que coisa linda aqui, ó. Essa xícara é a minha cara. Literalmente, um presente que chegou do meu aniversário ontem. E olha só aqui, ó. É o meu Tobias, meu gatinho preto aqui que eu amo tanto. Aí na fase do agradecimento, né, por coisas que são a minha cara, agradecendo também por tantos outros presentes que ganhei nos outros dias. Irmão Jaziel, ó, aqui, ó. Obrigado, Jaziel, que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando as suas mãos. Amados e amadas, sigamos em paz, e o Deus da paz segue conosco.
Eu vou agora desfrutar de uma feijoada aí que comprei da irmã Edna Caiuá. Bênção de Deus. Fica com Deus. Até a noite. Você que vira ao templo, você que nos acompanhar pela live, a gente se vê à noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Somos povo do coração aquecido. Lavado e remido